Tutorial de hoje, hi-hat, tá? Vamos ver como é que o hi-hat se comporta dentro do equalizador. Vou estar selecionando ele aqui, abrindo o meu equalizador e vou botar ele para tocar. Opa, deixei o bumbo selecionado. Eu quero ouvir só o hi-hat. Como eu falo, primeira coisa é você equalizar o instrumento sozinho, só ele. Porque você já tem, aqui agora nós estamos no hi-hat, você já tem uma regra de como trabalha no hi-hat, porque eu vou te dar todos os procedimentos que tem que fazer para esse instrumento atuar separadamente dentro do equalizador. Então, eu vou voltar aqui já já. Primeiro vamos ouvir esse hi-hat. Vou botar para tocar. Você observa que ele está um pouco sem volume, mas a característica do hi-hat é trabalhar na área aguda. Hi-hat não é instrumento de grave, né? Então, a gente tem que cortar tudo que é grave, médio grave, e a área mais ou menos que ele atua, que a gente corta abaixo. Lembra que quando eu falo abaixo, é abaixo da frequência. O que é frequências baixas? Graves. Frequências altas, agudos. Então, quando eu falo corta para cima, eu estou dizendo corta para as frequências altas, os agudos. Corta para baixo é cortar para a esquerda, cortar para as frequências baixas. Então, quando eu falar assim, corta tudo abaixo de 1 kHz, o que é para fazer? Corta tudo abaixo. Eu estou com 1 aqui kHz, corta, ou seja, tira todas essas frequências. Corta acima de 1 kHz, tira tudo que são essas frequências. Por exemplo, corta tudo abaixo de 1 kHz. Aqui, ó. Até 1 kHz onde eu cortei aqui, ó. Cortei tudo abaixo de 1 kHz, tá? Vou voltar ao normal. Corta tudo acima de 1 kHz. É a parte aguda. Venho aqui, corto tudo acima, tá? Então vamos deixar normal. Vamos dar uma olhadinha lá na regra. O hi-hat é muito fácil de trabalhar na equalização. Esse aqui vai ser o vídeo mais curto que tem. Por quê? Ele é um instrumento que atua na área dos médios agudos para agudos. Dependendo do hi-hat, quando é muito fino, ele chega a pegar aquela área lá de 8 a 11 mil kHz, que eu falei no caso, no tutorial da caixa, e você consegue ali dar mais um agudinho nele, caso necessário, tá? Mas a princípio, a teoria dele é que a gente faça um corte abaixo de 1 kHz. Foi o que eu acabei de falar aqui. O que é corte abaixo? Ó? Corte para cá. Então a gente coloca ele para tocar.
eu voltar ao normal, ó, olha o grave que ele dá. Ele não é feito para isso. Ele tá atingindo todas as... Quando o equalizador tá assim flat, ele tá atingindo todas as frequências. Aí é aquilo que eu falo sempre. Hi-hat é instrumento para ter grave? Não. O grave que o hi-hat tá dando aqui vai bater de frente com o grave da bateria. Lembra que na bateria eu fiz isso aqui, na fundamental dela? Então o que vai acontecer? Vai ficar competindo o grave da bateria com o grave do hi-hat. E quando você tira esse grave do hi-hat, você vai ter aquele grave do bumbo e do baixo ali só para eles. E o hi-hat vai estar só na sua área de agudo. Acontecendo dessa forma, tua bateria vai estar bem dividida com bumbo e caixas, bumbo e baixo, representando o grave da música, hi-hats e pratos representando o agudo da música, e teclados e guitarras que trabalham nessa área aqui do meio, violões, representando o médio da música. Então, com os cortes de frequência, você colocando cada instrumento no seu lugar, você vai ter baixo e bumbo trabalhando no grave, guitarras, pianos, violões trabalhando na região do médio e pratos ou instrumentos de efeitos trabalhando na região do agudo. E no campo, que a gente chama imagem estéreo, a gente vai estar com um bom imagem estéreo, porque a gente vai estar com todas as frequências de grave, médio e agudo bem distribuídos dentro da mix. Não adianta a tua mix no final sair desbalanceada. Ah, tem muito grave, tem pouco médio, tem muito agudo. Vai ficar o quê? Uns instrumentos muito evidentes, outros apagados, e a tua mix destruída, dizendo assim claramente. Então vamos lá na regra. Corta abaixo de 1,8 kHz, chegando a quase 2 Hz, ó. Mas eu nunca corto a tamanha precisão, eu sempre corto um pouco antes. Porque se eu cortar exatamente do ponto que está esta região, eu vou perder muito da característica do hi-hat. Então eu sempre corto um pouco antes, para baixo. Vamos ver na teoria, ó. Tá o hi-hat tocando e aqui eu vou começar a cortar, ó. Nota, ó. Se eu cortar demais aqui, eu descaracterizei muito o hi-hat. Eu vou aumentando, ó, e vou vendo até onde eu não tiro a característica dele e que eu também não deixo sobrando graves aqui. Ó, aqui, grave exagerado do hi-hat. Então eu venho tirando eu venho ouvindo até ele atingir o som dele natural, olha. A diferença. Agora antes. Ó, um hi-hat bruto com grave, sobra de grave. Ele tá com todas as frequências. Quer dizer, ele tá sem nada em processamento algum. Agora com o equalizador. Olha só como é que tá, ele tá atuando só na região do agudo. Então eu achei que aqui foi um ponto bom. Que se eu começar a tirar mais do que aqui, ó, ele vai perdendo um pouco também do corpo dele, ó. Note que ele termina aqui no final da onda. Então eu corto mais ou menos até aqui e já para mim já tá ótimo. Porque eu tirei todas essas frequências aqui que são indesejáveis no caso dele. Eu posso aqui nesta região, onde é a fundamental dele, tá vendo que ela tá batendo aqui no pico mais alto? Ela vai ter dois picos aqui.
Um na região onde eu cortei, que é onde ela começa a atuar. Eu posso aqui dar um corpo nesse hi-hat se for preciso. Ó, dei um corpo. Aumento exagerado assim para tu sentir a diferença. Tiro o corpo. Faço um ajuste mais fino. Posso dar um pequeno corpo aqui, ó, na fundamental, tá vendo o pico alto aqui dela? Onde ele começa a atuar, onde o hi-hat começa a atuar. Dou um corpo ali. Esta aqui é a área que eu falei lá, lá atrás, que é a área que dá aquele anasalamento, a área de 1K, mais ou menos. Então, eu não quero isso pro hi-hat nunca. Eu posso, de repente, ver se eu dou uma atenuação. Mas, a princípio, o que eu queria te mostrar é onde você corta, até onde te dei o bizu. Se você cortar muito, você começa a perder a característica dele. Então, eu venho testando aqui. Eu achei aqui que ele está com um ponto bom. E dei um pequeno corpo aqui na fundamental dele, que é o ponto que ele está mostrando aqui, onde ele começa. Ó. Ele começa aqui, ele não tem nada para cá. Você está vendo ele começando alguma coisa aqui? Não, ele está começando aqui, ó. Tanto é que ele tem um pico mais gordo. Então é aqui sempre que você vai observar em cada instrumento, onde está a fundamental dele, onde ele começa. E corta-se para trás. Com bom gosto, lógico, como eu fiz aqui, até não perder o som do instrumento. E na área aqui da fundamental, dá um corpo nela, tá? Porque, repetindo, como eu cortei toda essa região, eu posso dar um corpo, um pequeno corpo na fundamental para compensar. Vamos ver mais aqui. Acentua em 5 kHz aproximadamente. Dá o brilho. Olhar a fundamental exata onde está nessa área. Então vamos lá em 5 kHz. 5 kHz está aqui, ó. Tanto é que o equalizador já marca mais ou menos em cima. Vamos botar para tocar e vamos ver nessa área onde está esta parte que a gente chama de brilho, tá? Que a gente vai dar um destaque, né? Como eu falei lá na caixa, colocar mais para frente. Só que colocar mais para frente, o que as pessoas fazem, é por isso que eu falo. As pessoas só querem gravar, querem tudo num tempo rápido. Então gravou, aí ela quer botar o hi-hat para frente, sabe o que ela faz? Ela mete compressor. Gente, vamos raciocinar. Compressor vem depois do equalizador. Primeiro você dá nitidez ao teu instrumento. Não adianta sair botando o plugin no escuro, porque você vai desistir. É isso que vai acontecer com você. Entendeu? Então esse curso aqui, cara, vai abrir a tua mente assim, de forma sensacional. Porque aqui, quando você fizer a equalização de todos os instrumentos, botando ele cada um na sua região, cara, você vai ouvir todo mundo. E quando você comprimir e botar reverb, pronto, meu querido. Mexendo nos panoramas, você vai sentir uma imagem estéreo natural. Isso que eu estou fazendo aqui implica mais ou menos na imagem estéreo. O que é um plugin que tem essa característica de imagem estéreo? Quando a sua música está muito embaçada, aí o que acontece? Se você não resolveu isso bem na mixagem, esse imagem estéreo ele vai tentar dar uma amplitude no estéreo. Por quê? Porque ele está sentindo que a tua mixagem ela não está tendo estéreo balanceado. Aí você acha que é legal isso? Você forçar isso no plugin?
Não, o pluguinho, ele é para você usar dando pequenos ajustes também, para ele dar mais uma clareada. Mas ele não é para resolver um problema que você não fez na mixagem, entendeu? Então, nesta área aqui de 3K, de 5K, nós temos o brilho. Vamos ouvir o prato agora. 100, normal. Vamos dar o brilho. Ó. Eu coloco sempre no máximo para tu sentir o que seria o brilho que eu tô falando. Vamos diminuir aqui, porque eu quero trabalhar só nessa área de 5K. Deixa eu botar lá embaixo. Ó, ofusquei ele. Então, você já sabe que nessa área, você dá um brilho nele. Ou você abafa também. Deixa eu tirar o equalizador agora. Olha como é que era antes, cara. Um hi-hat sem brilho. Você nota que tem todas as frequências nele. Tem subgrave, tem grave, tem médio grave, tem médio agudo, mas nem tanto agudo tem. Agora quando eu clico aqui no equalizador, ó, você sente o agudo dele, você sente o brilho dele aqui nos 5Ks. Você não sente mais aquele grave exagerado, então ele não compete mais com o bumbo. E, como eu falei, nesta área aqui você não mexe, ó, senão você anasala o teu hi-hat. Se você tirar, você também tira um pouco de brilho dele. Então nesta área do médio aqui, você deixa ele aqui, não mexe muito ele no hi-hat nessa parte. Você já fez o procedimento necessário. Tirou os subgraves, deu um corpo nele aqui. E na área aqui do brilho, você deu um acento na área do brilho. O que você faz? A área de 20K é agudo demais. Mas você observe, se eu tirar, eu tirei o agudinho do prato também. O que eu faço? Eu tiro aqui um pouquinho, ó, sem alterar o som do prato, senão eu vou botando ele grave, ó. Você vem testando, aí você vem de acordo com a tua música, ó. Mas eu tiro um pouco daquele agudo, tipo abelha demais, que também não é pra ter. Cortar só um pouquinho aqui. Você pode andar pra cá, pra esquerda também, ó. Subir, ó. Olha o que acontece. É essa frequência que eu cortei aqui. Essa frequência de abelha. Entendeu? Então você vai vendo as variações, ó. Como aqui tá muita coisa, ele perdeu a característica. Então menos é mais, ó. Eu dei apenas um toque na área de 5K. Eu gostei dele até mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Você dá uma passeada nessa área aqui de grave, de agudos. De repente isso aqui é um hi-hat mais agudinho, ó, você traz pra cá, pra ponta. Quanto mais pra cá, você tá chegando nos super agudos. Ou se você quer ele mais... O estilo dele é fechado, né? Ó, aqui eu dei mais um agudinho nele. Vamos ver antes e sem. Muita diferença, né? Só na equalização. Eu vou deixar ele aqui. Essa área do brilho. Que eu gostei desse agudinho aqui, mais um pouco dele. Tem um corte exagerado do agudinho aqui que tá batendo em 20K.
tanto 20K no agudo quanto 20 Hz no subgrave, eles são indesejáveis. Porque aqui é onde acontece o ruído das coisas, entendeu? Você arranca o ruído exatamente aqui, ó, de 10 a 20 Hz. Que é ruído o quê? É aquela coisa onde você tem uma frequência que ela é tão aguda que ela vai puxar esse ruído, tá? Então creio que eu não tenho mais o que falar sobre o hi-hat. O hi-hat, ele é um instrumento assim mais fácil de você equalizar ele, né? Aí o que a gente faz? Nós já fizemos o procedimento de bumbo, caixa e agora hi-hat. Nós vamos botar os três para tocar. Vou fazer aquele procedimento aqui, ó, onde eu tô com o mouse, e ignorar todos os FX de áudio, ou seja, todo o processamento que você fez, eu ignoro. Tanto é que ele deixou aqui em vermelho, só que aqui não tem nada. Eu só estou trabalhando com o equalizador que fica aqui no meu rack nativo da minha DAW, mas ele apagou aqui o verde. Então apagando aqui, nada aqui tá atuando, tá? Vamos ver a bateria como é que era sem equalização nenhuma. Agora eu vou botar o processamento com o equalizador. Tudo muito mais definido. Não dá nem para comparar. Só um trechinho sem nada. Agora com o equalizador. Sem. Olha o kick com o grave exagerado. Agora preste atenção numa coisa. De repente você pode estar falando assim, pô, mas tá melhor quando tá sem o equalizador. Tá melhor por quê? Porque aqui a bateria tá sozinha. Se você não faz uma música só de bateria, entendeu? Por que eu tirei os subgraves no equalizador do kick, do bumbo? Porque eu já estou pensando no resto da música. Eu já estou pensando que aqui vai entrar contrabaixo, piano. Vamos supor que tu pegue um piano que o cara toque naquelas teclas graves. Então, eu já estou atenuando desde já na bateria. Aqui, com o equalizador, com certeza ela está um pouco mais magra, ó. Olha só esse kick aqui. Eu vou botar eu vou botar aqui só esse kick aqui em loop, ó. Vou solar só ele. Ó, sem o equalizador, ele tá mais grave. Ó, sem o equalizador, ó. Mas você nota que tem na produção musical, isso é considerado um grave exagerado. Olha com o equalizador. Aqui ele está no controle daquele kick. Você nota que ele não está tendo ressonância de graves. Ele está tendo somente o som dele característico. Sem o equalizador. Ó, bum, 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 bum. Com o equalizador. Tum, 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 tum. Definição. Que você não pode pensar. Por isso que muitos mixadores erram. Porque eles ouvem esse bumbo aqui grave assim e falam, poxa, que corpo. Mas eles querem. Aí bota o baixo. O baixo vai entrar com o corpo dele. Aí ele grava um piano. Aí, em vez dele gravar numa região que não conflita com esses graves, não, ele cisma de dar o bordão lá da primeira oitava do dó maior, que fica um... Quer dizer, somando todos esses graves, meu amigo,
destruiu tua mixagem, destruiu tua música. Então, a mesma coisa, um exemplo com um violão. Se você grava um violão e o violão entra na música sozinho, você não vai fazer corte de frequência nele. Você vai deixar ele atuar em todas as frequências, vai fazer pequenos ajustes de equalizações. Por quê? Porque ele precisa do corpo do grave. Porque ele está tocando sozinho naquele momento. Aí se você arranca o grave dele, você vai ficar com o violão só estridente? Não, nesse momento ele está tocando sozinho, ele precisa de mais frequências, dizendo claramente. Mas quando entra todo mundo, aí você tem que atenuar as frequências que não fazem parte dele, com todos os instrumentos, que aí ele vai se encaixar dentro da mix na equalização certa, tá entendendo? Igual aqui, o kick com equalizador 100, muito grave, mas quando entrar o baixo vai embolar os dois graves. Então aqui ele está equalizado, ele está nítido. Então vamos voltar de novo. Como eu fiz o hi-hat hoje, vamos tocar todo mundo sem equalização nenhuma. Agora com equalizador. Eu abri espaço para um baixo entrar e o baixo também ficar definido dentro da mix, entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui ir tirando e colocando, para vocês sentirem diferença até agora, como é que ficou com e sem equalizador. Em vermelho tá sem. Quando eu clicar e tirar o vermelho, vai estar com equalizador, tá? Eu vou botando a bateria para tocar. Vou botar na pressão aqui máxima agora, porque eu não vou falar. E vamos ouvindo antes e depois, tá? Vamos lá. Sem equalizador no vermelho primeiro e com equalizador quando eu tirar o vermelho. Vamos embora. A visão que eu tenho é aquilo que eu te falei. Se é só a bateria, beleza. Eu deixaria a tela sem equalização, porque aí eu tenho aquela força do bumbo. Mas, misturado aos instrumentos, que vão entrar baixo, bateria e o resto, você tem que cortar. Porque com o equalizador, ela tem definição. Aí é aquilo, como eu botei agora mais, como eu equalizei mais uma peça que é o hatch contínuo, você, se sentir necessidade, pode voltar na caixa, abrir ela e ver se de repente você fazendo algum ajuste aqui, dentro, lógico, indo lá olhar, a não ser que você já esteja familiarizado com as frequências da caixa, olhar aqui e ver, pô, eu vou atenuar ela em 400 a 500, mas eu também posso acentuar nesta área aqui para dar mais corpo. Você volta lá, junto com o hi-hat, e pega aqui nessa área aqui e tenta dar mais corpo e ver se melhora. Ou atenua.
Ó, tirei a presença, morreu a caixa. Vou colocar. É aquilo que eu te falei. Esta área aqui na caixa, coloca ela para frente. Aqui, ó. Caixa. De 3 a 5 kHz é o brilho. Acentuando, colocamos o som dela para frente. Eu precisei empurrar equalizador para colocar a caixa para frente, empurrar compressor, porque se eu empurrar compressor, eu não estou colocando ela para frente naturalmente com a onda certa sendo acentuada. O compressor vai estar atuando nisso tudo aqui, então ele vai estar atuando tanto no grave aqui quanto na ressonância, e eu não quero. Eu quero colocar lá para frente naturalmente, somente na frequência. Então olha a diferença, como é que ela fica para frente quando eu coloquei isso aqui, ó. Agora quando eu tiro, ó. Então é aquilo que eu falei, agora já que você fez o hi-hat, você pode voltar lá no bumbo também e ver se alguma alteração. Vai lá na regra, no documento de texto, vê onde é que está as equalizações do bumbo e vê se você acha que tem necessidade de fazer alguma alteração. Vamos lá. Viu quando eu tirei o kick aqui? Que é aquele som do pedal. O kick perdeu um pouco daquele... O que acontece? Ficou mais magro, ó. Ou seja, ficou só o som da pele. Quando eu botar aqui, vai dar aquele agudinho do kick. É como se tivesse microfonado, entendeu? Olha o som do kick, como é que melhorou. Para mim essa equalização ficou ótima. Falamos hoje da equalização do hi-hat e com todas as suas propriedades. Misturamos os três e no final sempre fazemos de botar os três juntos para que se haja. Como está entrando mais uma peça, eu sempre vou repetir. Pode ser necessário você ter que voltar numa caixa, porque quando entra mais alguma coisa, alterou alguma frequência a mais. Então, de repente, você volta nas outras peças e vê se há necessidade de fazer alguma mudança. Sempre indo aqui. Por exemplo, se eu voltei lá na caixa, eu venho aqui, vejo as áreas onde ela atua e vou exatamente nessas áreas e tento fazer alguma mudança para ver se melhora ou não após esse hi-hat ter entrado. Depois vou no bumbo, vou lá, venho aqui no bloco de notas, vejo todas as informações, vou lá, altero ele de acordo com a necessidade, tá? Eu quero fazer uma observação aqui no hi-hat, que eu vou ler aqui. Para dar um calor analógico nesse hi-hat, abrimos, eu uso o Abbey Hold saturador da Waves, tá? Ou procuramos um plugin que tenha o high frequency e vamos onde esse hi-hat está na fundamental, como eu fiz aqui. Como ele é um instrumento de agudo, então a fundamental dele vai estar batendo aqui no agudo, né? Aquela área forte dele aqui que atua aqui no agudo. E vemos onde esse hi-hat está na fundamental. Se a fundamental estiver na casa dos 12 Hz, é aquilo que eu te falei. 12 kHz. No analógico, subimos essa frequência para 12
que nesse caso se comportou como a fundamental dessa frequência aguda. Damos um buster, ou seja, qualquer plugin que você tenha aí, que você tenha um buster, que dá aquele som da válvula, né? Você tem que ter um plugin tipo saturador, porque ele vai dar uma saturada, aquele calor analógico, e o teu hi-hat vai ganhar esse calor analógico. Do lado, no meu caso, como eu tenho os plugins da Wave, eu uso o Abbey Hold, mas você pode usar qualquer plugin que tenha a saturação para poder dar esse calor analógico no hi-hat, tá? E se o teu plugin tiver algo relacionado a high frequency, você vai lá no seu equalizador, aonde está aqui o hi-hat, ó. Agora eu vou botar só o hi-hat. Essa área aqui, ó, é a área aguda dele. Então o que acontece? Ela tá batendo aonde? 5K, certo? O que você vai fazer? Se o plugin que você abrir tiver lá escrito high frequency, baixo frequency, mid frequency, isso aqui é um hi-hat, ele trabalha nas frequências high, frequências altas, agudas. Então você vai lá, vai colocar exatamente aonde ele está aqui no equalizador em 5K. E com certeza esses saturadores, eles têm a área onde se saturam. Você vai dar um acréscimo nessa saturação para dar um calor analógico de válvula nesse hi-hat. Isso é muito usado no hi-hat. Mas repito, eu uso o meu Abbey saturador Hold. Você vai usar o plugin que você tiver que faça essa função. E se esse plugin tiver essa questão do high frequency, melhor ainda, que você vai exatamente na frequência. Lógico que você tem que ter visto isso antes aqui, aonde está a frequência exata que ele está atuando aqui, ó. Olha o pico dele alto aqui nos agudos. Tá batendo em 5K. Ou se você fez igual eu fiz aqui, ó, achou que ficou melhor aqui, ó, que deu um agudinho melhor, que eu gostei mais desse agudinho aqui. Lá, se o teu plugin que tu abaixou nesse high frequency tiver ele, você joga ele lá para 10, foi onde eu achei, né, que eu olhei aqui na fundamental daquela área aguda. No caso, pode estar variando entre 10 a 12, e você sobe essa frequência que se comportou na fundamental, nesta frequência de 10 que eu coloquei aqui no meu. Você vai dar um ganho no seu plugin, aí você tem que ver onde é que está o buster dele que satura. Isso também é um toquinho, tá? É aquilo que eu falei do tempero de uma comida. Você aqui está temperando a sua mixagem, tá? Aqui eu coloquei um detalhe para mim que eu posso fazer no meu Pro Channel, que é o meu plugin nativo, né? Usando o valvulado, tá? Tudo que você tiver aí de valvulado também vai servir para dar essa saturação, porque o valvulado vem o que? De válvula. O que acontece com pré-valvulados? Eles trabalham com válvula, então eles têm aquele calor analógico, que é a intenção dessa observação que eu estou querendo fazer aqui no hi-hat, tá bom? Complementando, porque a intenção é dar um calor analógico. Então o que eu vou fazer aqui no meu prato? Eu tenho o meu valvulado aqui, ó, certo? Mas ele é muito forte. Observe que quando eu coloco ele, olha como é que ele vai dando muita pressão. Eu apenas gosto de dar um toquezinho nele de calor analógico, como eu falei. Senão, ó, eu estouro.
Posso dar um drive, que é aqui que vai ser esse calor analógico. No meu caso também aqui, ó, eu tenho os simuladores de fita, que eles não dão tanta pressão assim, eles vão dar só, aqui eu dou ganho e no drive eu dou calor analógico. Ele aqui não, ele vai dar só o calor analógico. E eu tenho 3 tipos de simuladores de fita, que eu posso dar tanto o drive como o trim, tá? Que vão ser o impulso analógico que vai acontecer aqui no equalizador. Vamos lá. Ó, dei uma saturada, tá vendo? Sem ele. Olha. Com ele. Dei uma saturada no hi-hat. Eu nunca gosto de fazer muito processamento, cara, na mixagem. Eu dou aquele calorzinho analógico ali e tá bom. Por quê? Porque a masterização, você não pode mandar para ela com muitos pluguinhos sem necessidade. Porque ela também vai ter que usar muitos pluguinhos para masterizar. Aí o que vai acontecer? O cara da masterização, ele não vai poder usar os pluguinhos, porque já está cheio de plugin a tua mix e está exagerado os processamentos. Então, observe aqui, o hi-hat sem o simulador de fita, que é um tipo de saturador analógico. Agora com. Sem. Ó, é um toque, ó. É um toque, ó. Com. Ó, como é que ele ganhou. Ganhou saturação. Certo? Se você quiser migrar para este programa aqui, eu tenho o curso dele completo também que eu posso te dar, tá? E todo o restante dos tutoriais que vem à frente, que ainda faltam bastante coisa, você vai estar usando diretamente com a DAW que eu uso, tá? Mas se você não tiver, é aquilo que eu falei lá no bloco de notas. Você vai achar dentro da tua DAW aí algo que faça essa saturação e com bom gosto. Não é saturar para estourar. Ó. É saturar para dar um sabor. Antes. Depois. Olha, ele deu um pequeno sabor analógico, ó. Saturou um pouco o prato. Isso aí você pode fazer com qualquer instrumento se você sentir a necessidade, tá bom? Então o tutorial vai ficando por aqui, terminando, graças a Deus. Espero que você tenha entendido. O meu objetivo é te auxiliar na equalização para que a sua mixagem passe a partir deste curso a ter uma nitidez e um brilho e principalmente a definição dos seus instrumentos. Vamos lá, bons estudos e até a próxima.